Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era, em Caçadores de Mistérios. 2500 a.C. Inglaterra. Dentro de um círculo de rochas gigantescas, um antigo ritual começa. Tambores são tocados. O ritmo acelera até atingir a cadência perfeita. E todos entram em um transe bizarro. Dissecar esse ritual estranho pode desvendar os segredos sinistros de Stonehenge. Stonehenge. Stonehenge é um monumento misterioso e antigo, isolado no interior da Inglaterra. Até hoje, ninguém foi capaz de determinar quem construiu Stonehenge, ou por quê. A datação por carbono mostra que a construção começou há cerca de 5.000 anos. Uma avenida cerimonial aproxima o local do rio Avon. O monumento original era composto por aproximadamente 153 rochas colossais eretas, pesando até 40 toneladas e dispostas em um recinto circular. O ponto focal do monumento é uma rocha bem peculiar que chamamos de Rocha do Altar. A grande discussão é se essa rocha ficava em pé ou se era deitada no chão, como um altar. O que aconteceu nesse altar central tem intrigado a humanidade há milhares de anos. O período que estamos tratando aqui é nossa pré-história. E o que define a pré-história é que não temos nenhum registro escrito sobre nada. Então, tudo o que sabemos vem de arqueologia, do que podemos escavar, do que podemos analisar. Stonehenge já foi considerado várias coisas, de hospital neolítico a local de pouso alienígena, de um templo solar a um santuário druida. Mas os restos mortais de cerca de 200 pessoas encontrados no local em 2008 sugerem um passado sombrio. Stonehenge pode ter sido um templo dos mortos. Um lugar onde os povos antigos vinham comungar com os espíritos. E a descoberta de um segundo círculo chamado Blue Stonehenge em 2009 parece ser mais uma prova de que Stonehenge fazia parte de um grande complexo cerimonial. Stonehenge é claramente um lugar de cerimônia. E eu tenho certeza de que cerimônias elaboradas eram realizadas lá. Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era, em Caçadores de Mistérios. 2500 a.C. Inglaterra. Dentro de um círculo de rochas gigantescas, um antigo ritual começa. Tambores são tocados. O ritmo acelera até atingir a cadência perfeita. E todos entram em um transe bizarro. Dissecar esse ritual estranho pode desvendar os segredos sinistros de Stonehenge. De consciência,
Há uma reação muito interessante aos sons de Stonehenge. Está vendo aquela mancha preta? E uma psicóloga irá demonstrar o poder do som através da hipnose. A hipnose é bem parecida com o sonambulismo. Stonehenge, sudoeste da Inglaterra. A equipe de expedição viajou para Stonehenge para investigar o que os sons antigos podem revelar sobre rituais pré-históricos. Rupert Till, músico e especialista em acústica. Rupert Till é um especialista em tecnologia acústica e está liderando a equipe de expedição. Os povos de 4.000 anos atrás viviam em uma cultura oral, oral pelas bocas e pelos ouvidos. Eles não viviam em uma cultura escrita. As coisas eram passadas através da fala e da audição. Portanto, é perfeitamente provável que em um local de ritual, o som e o áudio sejam tão importantes quanto aquilo que se vê. Bruno Fazenda, especialista em acústica. Deste lado aqui do monumento... Bruno Fazenda é um especialista em análise de dados acústicos. A equipe tem como alvo o monumento de Stonehenge, que é a chave para esta investigação. O mais importante em Stonehenge são as próprias rochas. De um lado, elas são bem ásperas e de outro são curvas. E estão curvadas de um modo que parece indicar propriedades acústicas. Os estádios usam paredes curvas para refletir e concentrar o som há mais de 2.000 anos. As primeiras estruturas conhecidas por terem sido construídas especificamente desta forma foram os anfiteatros romanos no século I a.C. Se Stonehenge foi construído por sua acústica, seria anterior às estruturas romanas por mais de 2.000 anos. A ideia aqui é medir as propriedades acústicas da rocha, ver quanto som ela reflete. Se as rochas refletirem um forte eco, irão repetir e até mudar os ritmos tocados dentro do círculo. O que pode tornar o som tão poderoso em um ambiente ritualístico é que ele pode ser muito repetitivo e rítmico. A regularidade pode ajudar a carregar nossas mentes para que entremos em sincronia com a música. Um especialista em instrumentos pré-históricos se junta à equipe para recriar música antiga no local. Simon Wyatt, arqueólogo. Ele está usando réplicas de tambores de 4.500 anos de idade descobertos por arqueólogos na Europa. Um microfone multidirecional de alta sensibilidade e um gravador de áudio digital irão medir a resposta do espaço. Essas rochas têm decoração no interior da base, o que sugere que alguém deveria ver isso. Tudo bem. Talvez no ombro. Muito fraco, mas tem um eco lá. Soa diferente ali e aqui, não acha? Acho sim. Você quer tentar por aqui, onde teria sido o altar? A equipe se desloca para onde ficava o altar principal. Perfeito, encaixou. Olha, houve um padrão de eco ali. A gente não ouviu isso antes. Vamos tentar com os dois? Com certeza. Você começa e depois eu entro. Aí, tá ouvindo? Continua assim. Vamos tentar tocar no ritmo. Quando Robert e Simon tocam a determinada velocidade, parece que as rochas tocam tambores em resposta. Dá pra ouvir claramente o eco, não é? Conseguiu ouvir o tamborilar? Tá, 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 tá. Quando começamos a tocar um ritmo repetitivo, o espaço parecia interagir e foi aumentando. A equipe mede a frequência dos ecos das rochas. A gente está muito empolgado com essa baixa frequência. Não dá para ouvir se não tocarmos na velocidade certa. Isso mesmo. O que acontece quando tocamos na velocidade certa é que começamos a ouvir as frequências. São cerca de 10 Hz. Essa frequência é quase a mesma frequência das ondas alfa. Os tambores tocavam exatamente na frequência de som necessária para produzir ondas alfa no cérebro humano.
As ondas alfa são um dos tipos de ritmos que o cérebro parece cair em momentos de relaxamento. Expor as pessoas ao som rítmico pode levá-las a um estado meditativo. Com a criação das ondas alfa, as repetitivas batidas de tambor podem criar um estado alterado de mente. Assim, você se sentiu mais relaxado? Eu me senti verdade. bem leve. E então comecei a pensar que eu estava relaxado. O som não é a única pista para o que se passou em Stonehenge. Ossos enterrados no local podem revelar uma história sinistra. Algumas das pontas da flecha estão presas em seus ossos. A equipe de caçadores de mistérios está na Inglaterra, tentando desvendar os segredos de um dos monumentos mais misteriosos do mundo, Stonehenge. Os historiadores acreditam que a construção de Stonehenge começou em 3100 a.C., mas continuou por mais de 1400 anos, enquanto o monumento era adaptado e passado de geração em geração. Tudo começou como uma fortificação circular e uma vala. As primeiras rochas são de... Bem, há muita discussão sobre isso no momento. Provavelmente em torno de 2700 ou 2600 a.C., que são os arenitos, são as primeiras rochas no local. Estranhamente, os arenitos são provenientes de mais de 200 quilômetros de distância na Serra Preseli, no país de Gales. O povo que construiu Stonehenge deve ter feito isso para fins que pareciam muito importantes para eles na época. Sempre foi literalmente um empreendimento monumental. Muitas rochas grandes vêm do país de Gales, e o transporte delas para um povo que não tinha a roda deve ter sido uma tarefa incrivelmente difícil. Cerca de 2500 a.C., os arenitos foram reorganizados e as rochas maiores foram colocadas em um círculo. O mais importante é que essas rochas são moldadas. Elas foram reunidas através de um conjunto de encaixes. Cada rocha ereta possui saliências no topo que se encaixam em cavidades. Parecem encaixes de carpintaria, mas eles fizeram isso em uma rocha muito dura. Surpreendentemente, há 4.500 anos, o povo que construiu Stonehenge aplicava a arte da carpintaria a rochas de 40 toneladas. O monumento parece ter sido misteriosamente abandonado pouco depois do ano 1000 a.C. Essa façanha da engenharia pré-histórica intriga a humanidade há gerações. No início da Idade Média, acreditava-se que o legendário mago Merlin construíra Stonehenge com a ajuda de gigantes. No século XVII, pensava-se que era um templo romano dedicado aos deuses do céu. Mas a primeira evidência concreta foi descoberta no século XX, quando os arqueólogos perceberam que a posição do Sol determinava a orientação do monumento. Está alinhado com o solstício de verão e o solstício de inverno, o maior e o menor dia do ano. Quando Stonehenge foi construído, os povos antigos da Grã-Bretanha começavam a viver em comunidades maiores, cultivando a terra. Eles confiavam nas estações e marcavam sua passagem em Stonehenge. Em 2005, o arqueólogo Mike Parker Pearson fez uma surpreendente descoberta a uma curta distância do local, que ajudaria a esclarecer os antigos rituais sazonais daqui. Em uma aldeia que estava em operação na época em que aconteceram as grandes fases de construção de Stonehenge, foram encontradas grandes quantidades de ossos de porcos. Ossos de porcos. A análise dos ossos revelou que eram de aproximadamente 2600 a.C. Todos os porcos eram da mesma idade
e foram mortos na mesma época do ano, próximo ao solstício de inverno, poucos dias antes do nosso Natal. Uma quantidade incrível de ossos de porcos foi encontrada lá. Parecia um banquete. No círculo de rochas, indícios ainda mais sinistros foram descobertos. Ossos humanos, centenas deles, primitivamente queimados e enterrados. A primeira análise dos ossos que foram cremados encontrados em Stonehenge sugere que são principalmente de homens adultos enterrados ali. Então é um grupo bastante distinto de pessoas. Provavelmente apenas as pessoas mais importantes eram enterradas ali. Os ossos foram datados como sendo do ano 1000 da pré-história, o que levou alguns especialistas a sugerir que os rituais aqui podem ter sido organizados para homenagear os mortos de uma dinastia antiga. Mas quais eram esses rituais? Um esqueleto completo, descoberto no local, pode fornecer pistas. Há alguém enterrado na vala. O homem que é conhecido como o Arqueiro de Stonehenge. Esse homem foi encontrado em Stonehenge, perto da entrada. Ele foi enterrado com um protetor de punho de pedra e uma aljarva de flechas. Presume-se que ele era um arqueiro, mas alguém analisou minuciosamente as flechas e percebeu que muitas estavam sem as pontas. Algumas das pontas da flecha estão presas em seus ossos. Então as flechas não eram algo só para ser colocado no túmulo, mas eram, na verdade, a causa da sua morte. O arqueiro foi atingido com pelo menos 5 flechas e enterrado no monumento mais sagrado de seu tempo. Para mim, um dos ossos mais informativos no corpo dessa pessoa é este aqui. Ele foi danificado por uma ponta de flecha de sílex, mas não de frente, e sim por trás. Isso significa que esta marca minúscula aqui mostra que esse homem foi atingido por trás com uma flecha que atravessou seu corpo e ficou presa na parte de trás do externo. A evidência indica a possibilidade de sacrifício humano. Não acredito que ele tenha sido uma vítima de assassinato, porque uma pessoa assassinada não seria enterrada na vala de Stonehenge. Então, ele devia ter sido uma pessoa importante. A equipe de ciência desenvolveu um teste que pode revelar o verdadeiro destino do arqueiro. Barry Keegan, especialista em tecnologias primitivas. Barry Keegan é um especialista em tecnologias primitivas. Ele faz arcos antigos e flechas pré-históricas com ponta de sílex e também é um exímio arqueiro. Em tempos pré-históricos, os arcos e flechas faziam parte da vida cotidiana, eram uma extensão das pessoas. Se o arqueiro de Stonehenge fora sacrificado, ele teria sido atingido a queima-roupa. No teste, Keegan vai disparar neste osso de distâncias progressivamente menores, para tentar reproduzir a cicatriz encontrada no osso do arqueiro de Stonehenge. O primeiro disparo é de 15 metros. Eu duvido que daqui cause muito dano ao osso. Eu acho que acertei. E Keegan tinha razão. A flecha causa pouco dano a 15 metros. Quanto mais eu me aproximar, mais danos vai causar. O próximo disparo é de 12 metros. Nossa, acertei em cheio. 9 metros. Parece que quebrou em 2 lugares. E, finalmente, a 6 metros. Nossa, não sobrou nada da ponta. Aqui vemos uma marca bem profunda. Bem aqui. Essa marca é bem parecida com a marca no externo do arqueiro de Stonehenge. Este é o disparo a 12 metros e este a 6 metros. A flecha com ponta de sílex provavelmente era a melhor arma da época.
Tinha uma grande capacidade de corte. Fatiava como uma faca. A 6 metros, o poder da flecha era suficiente para matar. Com certeza não seria um acidente. Essa é aproximadamente a mesma distância entre atirador e vítima de um esquadrão de fuzilamento atual. E há mais provas que sugerem que este foi um assassinato intencional. Se analisarmos os ossos cuidadosamente e dependendo do ângulo que algumas flechas os atingiram, o que descobrimos é que ele devia estar quase deitado no chão. Porque se alguém fica em pé, não é possível atirar uma flecha neste ângulo. Não funciona. A equipe de expedição investiga a teoria de que Stonehenge era um templo usado para se comunicar com os mortos. Mas somente 40% das rochas originais ainda estão em pé. A dificuldade com as rochas caídas é como tentar medir a acústica de uma catedral, sendo que ela foi quebrada. Deve haver alguns dos mesmos efeitos, mas não é a mesma coisa. A equipe precisa testar o som em Stonehenge, como se o local ainda estivesse intacto. E há um lugar para fazer isso. Dá para ouvir que começam a ressoar um de cada vez. O som começa a percorrer o local e tudo começa a se agitar. A equipe de caçadores de mistérios investiga se Stonehenge pode ter sido um templo para se comunicar com os mortos. O círculo perdeu muitas de suas rochas, mas há uma reprodução intacta em tamanho original do monumento. Encontra-se ao lado do rio Columbia, em Maryhill, Washington. Sam Hill construiu esse monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial. É a melhor aproximação de como Stonehenge teria sido há 4.500 anos. A teoria da equipe é de que tambores cerimoniais podem ter induzido os povos antigos a entrar em transe, o que os ajudaria a acreditar que os espíritos dos mortos estavam presentes. Em muitas culturas, o transe é usado para a mesma finalidade. Rituais de voodoo no Haiti e partes da África dependem do rufar repetitivo para induzir ao transe. Neste estado, os participantes acreditam que são possuídos por deuses e que podem falar com os mortos. Especialistas acreditam que os tambores são fundamentais na criação de um estado mental alterado. A razão para isso parece ser o fenômeno conhecido como arrastamento. Quando as pessoas são expostas a certos estímulos rítmicos, seus cérebros entram em sincronia com esse padrão. Essa parece ser uma das razões dos tambores ajudarem as pessoas a caírem em estados meditativos, e Stonehenge é um lugar de estímulo acústico. O eco pode ter assumido uma propriedade muito incomum. A equipe acredita que Stonehenge pode ter ampliado os ritmos de percussão, reforçando seu efeito no cérebro humano. Ninguém sabia como era o som em Stonehenge por pelo menos 3.000 anos. Porque não está completo e não saberemos como seria seu som, nem como seria estar ali. Esse aqui é o nosso Dodge. É um dodecaedro, um alto-falante especial para medições acústicas. Ele tem 12 lados, 12 alto-falantes e envia o som em todas as direções. Este é o carro de som. Isso vai se comunicar com o computador. Depois será enviado para o alto-falante de baixa frequência e a alta frequência é enviada para o Dodge. Nós vamos tocar um som por vez, uma frequência, uma nota. E tentar encontrar as frequências onde elas ressoam e ver se conseguimos fazer esse local tocar como um copo de vinho. Se a equipe encontrar o ponto em que o espaço começa a vibrar com o som, eles serão capazes de criar um rufar de tambores que pode induzir ao transe. Este é o primeiro modo. Eles testam várias frequências diferentes de som, chamados modos. Certo? Segundo modo.
24,5. Os 3 primeiros modos não produzem o efeito que eles estão procurando. Este é o modo número 4. Mas no modo número 4, algo diferente acontece. Vamos ver o volume no centro. 92,5. Tá bom, vamos pro próximo. Isso é incrível. São 4,3 metros. 61. Tá bom. Bom, eu me movi mais ou menos 1 metro e nós estamos a 75 decibéis. É o dobro do volume em apenas 1 metro. Ao invés de ficar mais fraco, está ficando mais forte. 79, 81. O som não parece diminuir em volume quanto mais longe dos alto-falantes. Este é um corte transversal de como o som se desloca do centro do círculo até a borda. Os picos mostram onde o som é mais alto e os vales, onde o som é distintamente mais silencioso. O som parece ser carregado quase que por mágica por esse espaço. Ele se move no espaço de um modo bem diferente. Para entender como o som pode afetar o cérebro humano em Stonehenge, a equipe de ciência irá conduzir um experimento utilizando um sistema de mapeamento do cérebro chamado MEG, magnetoencefalografia, que mede os campos magnéticos produzidos pela atividade elétrica no cérebro. David Poppel, neurocientista. David Poppel é um neurocientista e um dos maiores especialistas em como o cérebro processa o som. A magnetoencefalografia é bem interessante porque é perfeita para o estudo da audição. É uma máquina que tem 160 sensores colocados ao redor da cabeça e apresentamos material auditivo ou visual e registramos a atividade cerebral enquanto a pessoa está deitada de costas, cercada por 160 sensores minúsculos que gravam seu cérebro. Poppel irá tocar 2 séries de sons para um homem de 42 anos. Um tipo de som é criado para simular o que pode ter sido ouvido em Stonehenge. A hipótese é que este tipo de ritmo, a temporização e a reverberação terão um efeito especial. Para efeito de comparação, o outro som é o ruído do tráfego. Nós estamos prontos para tocar os sons. Primeiro, o som de reverberação de Stonehenge. Certo? Agora o ruído do tráfego, para comparação. Wayne, pode dizer se ouviu bem esses sons? Eu ouvi muito bem. David toca cada som 50 vezes. Ele usa um mapa do cérebro e um gráfico de resposta de atividade para medir a resposta. Assim que ele ouve o primeiro sinal de tráfego, ou o primeiro boom de Stonehenge, boom, a resposta do cérebro será gravada quase que sem atrasos. Cerca de 1/10 de segundo. Essa é aproximadamente a velocidade de resposta do cérebro ao som. O painel superior é dos sons de Stonehenge. E o de baixo são os ruídos da rua. Vemos essas 3 ondas de ativação para os sons da rua. Veja só. Grande e baixo, grande e baixo, grande e baixo. Não vemos isso com os sons de Stonehenge. Com os sons de Stonehenge temos uma regularidade, temos o boom, boom, boom do ritmo. Então essa regularidade se reflete na resposta do cérebro. Os ruídos do tráfego fazem o homem trabalhar duro para processar e interpretar os sons variados. Eles produzem mais atividade cerebral quando o homem escuta os sons de Stonehenge. O cérebro ajusta os próprios ritmos para refletir as batidas de tambor.
Essa regularidade é refletida na resposta do cérebro. Isto é o arrastamento. E sugere que o som de Stonehenge deixa as pessoas mais relaxadas ou mais fáceis de induzir a um transe. No local de expedição, a equipe está prestes a recriar os sons antigos de Stonehenge. Ouviu esse efeito? Ouvi, com certeza. É mesmo incrível. A equipe de expedição investiga as cerimônias que podem ter ocorrido em Stonehenge. As cerimônias religiosas de muitas culturas atuais podem esclarecer uma prática ritual comum. Se analisarmos outras culturas tradicionais e seus rituais, frequentemente há uso do que chamamos hoje de drogas. Plantas alucinógenas às vezes são ingeridas, e isso melhora a experiência e pode alterar a consciência das pessoas e seu estado de espírito. Xamãs da Amazônia usam plantas alucinógenas e cantos repetitivos para induzir um transe. E há indícios de que drogas que alterem a mente podem ter sido usados em rituais pré-históricos britânicos. Potes descobertos na Grã-Bretanha contêm resíduos de bebidas alcoólicas fortes. E plantas como a cannabis e henbane, uma erva que pode causar fortes alucinações, eram cultivadas na Inglaterra na época. O que estamos vendo é tecnologia de ritual, que é capaz de nos conduzir a esse tipo de experiências. Pode até haver um paralelo com rituais antigos na cultura pop moderna. Stonehenge tem semelhanças com uma rave ou então com um show de rock. Eu tenho feito algumas pesquisas em casas noturnas e na cultura techno e descobri que os batimentos cardíacos das pessoas lá entram em sincronia com a música. É como ter um botão de controle remoto. E não é apenas o som que pode ter esse efeito. O som e a luz podem ser poderosos ativadores desses estados. E uma coisa interessante é saber se a luz e o som juntos podem ser ainda mais poderosos. Em Maryhill, a equipe irá testar a teoria de que som e luz podem ser combinados para produzir um efeito poderoso sobre o cérebro humano. Sabemos que as pessoas vinham aqui à noite porque havia rituais do nascer e do pôr do sol. Quem vinha aqui há 4.000 anos, se precisasse de luz, usaria o fogo. Um ritmo especial seria tocado e tochas seriam acesas e brilhariam em sincronia com a música. Há 4.000 anos, isso seria muito assustador. Um sinal bem forte de que os deuses estavam presentes, que os antepassados voltavam. E isso poderia ajudar a alcançar um estado de transe. Sabe-se que as luzes têm um efeito poderoso sobre o cérebro. Elas podem desencadear ataques epiléticos, mas também podem ter um efeito positivo quando usadas para tratar distúrbios psicológicos, como a depressão. Veremos que essa chama tem uma pulsação, ficando maior e menor de acordo com a música, à medida que a pressão do ar varia. Vamos lá, eu vou soltar o som. Primeiro, Rupert posiciona a chama diante do alto-falante. Podemos ver a luz piscando como um estroboscópio. Ela brilha em sincronia com a música. O som do alto-falante cria ondas no ar que movem a chama. O que vamos fazer agora é ver se acontece o mesmo do outro lado do círculo. Se a teoria de Rupert estiver correta, o som que ecoa nas rochas faz com que a chama brilhe em sincronia com a música, mesmo estando longe da fonte. Bem alto dessa vez, Bruno. O som já está no máximo. Não vemos um efeito tão óbvio. Não faz pá de modo muito preciso. Mas quando a chama treme, cria pontos escuros e de luz sincronizados com a música. Mostramos que é como um estroboscópio. E com grandes chamas, vários pontos de luz
Com os tambores ressoando e muito barulho, isso teria afetado as pessoas. As pessoas sempre olham para uma fogueira, porque ela sempre cintila entre 5 e 15 Hz. E lentamente seus cérebros são levados pelo fogo. Rupert e Bruno agora precisam testar a música. Vamos aumentar a frequência e tentar fazer a mesma coisa com sons percussivos, como se estivéssemos aqui há 4.000 anos com 100 pessoas em vez de um alto-falante. A equipe tenta reproduzir uma grande quantidade de sons de baixa frequência. Vamos ver? As frequências entre 8 e 15 Hz produzem ondas alfa no cérebro humano. E as ondas alfa estão ligadas a um estado mental alterado. Sons de frequência muito baixa também estão associados a muitos outros fenômenos naturais, como tempestades, terremotos. E, talvez por isso, quando ouvimos esses tipos de ritmos em rituais religiosos, por exemplo, as pessoas experimentam uma sensação de espanto. Pronto. Quase imediatamente, os tambores começam a ecoar na estrutura, criando um poderoso ritmo repetido. Stonehenge está ressoando. Funciona perfeitamente aqui, o que comprova nosso argumento, porque tudo bem fazer isso com alto-falantes modernos, mas isso é um tambor, a mesma tecnologia que existia há 4.000 anos. O efeito é difícil de ouvir através dos alto-falantes da televisão, porque o ouvinte precisa sentir as vibrações do som, mas as pessoas no local são fortemente afetadas pelo som de tambores. Ouviu esse efeito? Estava bem nítido? Sim, com certeza. É mesmo incrível. Movi os microfones e quando cheguei nessa área, as frequências mais baixas meio que me envolveram. Teve um efeito em todos que estavam lá. Teve um efeito em mim. Alguns dos membros da equipe começaram a passar mal e esse é um dos primeiros sinais do transe. Esses transes antigos são semelhantes à hipnose moderna. E a hipnose, como o transe, depende do som para induzir a um estado mental alterado. Jean Cirillo, psicóloga. Está vendo aquela mancha preta? Jean Cirillo é uma psicóloga que pratica hipnose. A hipnose pode ajudar com a ansiedade, a depressão, a pressão alta, controle da dor, muitos problemas que as pessoas não conseguiram tratar com sucesso por outros meios conhecidos. Agora se imagine percorrendo um túnel. A hipnose é tão eficaz que foi aprovada pelo Instituto Nacional de Saúde para tratar os efeitos colaterais da quimioterapia e para reduzir a dor após as cirurgias. O som é extremamente importante para nós. Pode mudar o nosso humor de várias formas e é um mistério psicológico, na verdade, como e por que o som tem esse efeito profundo nos seres humanos. Está escuro, mas bem aconchegante. Para ilustrar isso, Jean irá hipnotizar um homem adulto. A hipnose é bem parecida com o sonambulismo. Você vai imaginar o que eu digo. Demora menos de 30 minutos. Ela usa apenas a voz para hipnotizá-lo. Você está ouvindo um som de água. Em seguida, Jean demonstra como pode manipular a mente neste estado. Você pode não ter notado que um mosquito está voando ao seu redor. Ele pousa na sua mão. Pode te picar. Você não gosta do mosquito. Agora, calmamente, vá ficando parado. O efeito é claro. A hipnose é uma prova impressionante do poder do som para alterar a consciência humana e até mesmo criar alucinações. A equipe coletou e analisou os dados. Agora, pela primeira vez em 4.000 anos, eles podem simular os efeitos que os rituais podem ter tido sobre o homem antigo. Podemos pegar qualquer som, usarmos eu falando, alguém tocando um tambor de 4.000 anos atrás e podemos ouvir como seria esse som em Stonehenge. A equipe de caçadores de mistérios tenta descobrir o verdadeiro propósito de Stonehenge.
Este especialista em acústica acredita que tambores tocados em Stonehenge podem ter induzido os povos antigos a um transe. Este neurocientista diz que batidas rítmicas de tambor podem alterar os padrões do cérebro. E este arqueólogo acredita que pode haver evidência de sacrifício humano em Stonehenge. Ouviu esse efeito? Estava bem nítido. A equipe de expedição está analisando os dados reunidos. Com a informação de Stonehenge e Maryhill, nós conseguimos criar uma versão no computador da acústica de Stonehenge. E assim, pudemos recriar o som de Stonehenge de 4.000 anos atrás. Podemos pegar qualquer som e saber como ele ficaria no local. Esse é um som de tambor que eu criei no computador. Simon e eu tocamos 2 tambores que são réplicas dos tambores europeus da época. Agora vou acrescentar a acústica de Stonehenge. Esta é a primeira vez em 4.000 anos que alguém consegue experimentar os sons de uma cerimônia em Stonehenge. E o modelo de computador revela novas evidências sobre o monumento. Todos os dados que reunimos nos indicam que o centro é um lugar muito importante. É talvez onde um sacerdote ancião ou um xamã ficava. O som viaja dali para todas as direções e retorna ao mesmo tempo. É o local ideal, o lugar mais importante. Os dados também sugerem que os tambores eram tocados na borda do círculo. Tá sentindo? Nós ouvimos um eco e começamos a perceber que aquele devia ser o melhor lugar para tocar os tambores. E aqui podemos ver. Esse é o modelo do computador da reverberação na borda. E esse pico aqui é um eco. Um eco muito forte. A investigação em Stonehenge retrata os tipos de rituais que podem ter ocorrido ali. Em épocas importantes do ano, os homens pré-históricos talvez se reunissem para homenagear os antepassados mortos. Eles podem ter feito um banquete com centenas de animais e depois se dirigido para as rochas. Aqui, um xamã teria conduzido as cerimônias do centro do círculo. Os tambores podem ter sido tocados na borda do círculo, tocando em sincronia com os ecos das rochas. Um transe induzido pelos tambores pode ter ajudado os antigos a acreditar que estavam se comunicando com os mortos. Se tocarmos tambores aqui, na velocidade certa, com um número suficiente de pessoas, o lugar iria começar a tocar. E a frequência desse toque começaria a afetar o cérebro. Esses ritmos de onda alfa fariam o cérebro entrar em transe. Se o sacrifício humano desempenhava um papel nestes rituais, a evidência sugere que era uma ocorrência rara. O arqueiro de Stonehenge é o único esqueleto encontrado até agora que traz marcas de um possível assassinato ritual. É difícil dizer exatamente como ele morreu, mas pode ter sido algum tipo de sacrifício. Eu nunca vi sacrifícios humanos em rituais realizados naquela época. Deve ter havido muita cerimônia, mas eu não acho que o sacrifício humano era algo que acontecia, sabe, regularmente. A equipe de caçadores de mistérios descobriu evidências intrigantes que indicam que Stonehenge era um lugar dos mortos. A equipe de ciência comprovou que sons rítmicos podem induzir um estado mental alterado. A equipe de expedição produziu novas evidências que revelam que tipo de rituais antigos ocorria dentro dessas rochas. E novos achados arqueológicos mostram que nossa compreensão desse enigma pré-histórico deve continuar a ser reescrito. A única coisa que não podemos fazer
Até que alguém consiga inventar as viagens no tempo, é na verdade voltar e ver o que aconteceu lá. E interrogar as pessoas, conversar com as pessoas que construíram o local e perguntar por que fizeram isso? Como fizeram isso? Até que alguém invente uma máquina do tempo, nunca saberemos todas as respostas. E é isso que me deixa fascinado. Que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era em Caçadores de Mistérios. 2500 a.C. Inglaterra. Dentro de um círculo de rochas gigantescas, um antigo ritual começa. Tambores são tocados. O ritmo acelera até atingir a cadência perfeita. E todos entram em um transe bizarro. Dissecar esse ritual estranho pode desvendar os segredos sinistros de Stonehenge. De consciência. Há uma reação muito interessante aos sons de Stonehenge. Milhares de anos. O período que estamos tratando aqui é nossa pré-história. E o que define a pré-história é que não temos nenhum registro escrito sobre nada. Então, tudo o que sabemos vem de arqueologia, do que podemos escavar, do que podemos analisar. Stonehenge já foi considerado várias coisas, de hospital neolítico a local de pouso alienígena, de um templo solar a um santuário druida. Mas os restos mortais de cerca de 200 pessoas encontrados no local em 2008 sugerem um passado sombrio. Stonehenge pode ter sido um templo dos mortos. Um lugar onde os povos antigos vinham comungar com os espíritos. E a descoberta de um segundo círculo chamado Blue Stonehenge em 2009 parece ser mais uma prova de que Stonehenge fazia parte de um grande complexo cerimonial. Stonehenge é claramente um lugar de cerimônia. E eu tenho certeza de que cerimônias elaboradas eram realizadas lá. Sempre houve mistérios. Stonehenge. Stonehenge é um monumento misterioso e antigo, isolado no interior da Inglaterra. Até hoje, ninguém foi capaz de determinar quem construiu Stonehenge. Ou por quê? A datação por carbono mostra que a construção começou há cerca de 5.000 anos. Uma avenida cerimonial aproxima o local do rio Avon. O monumento original era composto por aproximadamente 153 rochas colossais eretas, pesando até 40 toneladas e dispostas em um recinto circular. O ponto focal do monumento é uma rocha bem peculiar que chamamos de rocha do altar. A grande discussão é se essa rocha ficava em pé ou se era deitada no chão, como um altar. O que aconteceu nesse altar central tem intrigado a humanidade há milhares. Está vendo aquela mancha preta? E uma psicóloga irá demonstrar o poder do som através da hipnose. A hipnose é bem parecida com o sonambulismo. Stonehenge, sudoeste da Inglaterra. A equipe de expedição viajou para Stonehenge para investigar o que os sons antigos podem revelar sobre rituais pré-históricos. Rupert Till, músico e especialista em acústica. Rupert Till é um especialista em tecnologia acústica e está liderando a equipe de expedição. Os povos de 4.000 anos atrás viviam em uma cultura oral, oral pelas bocas e pelos ouvidos.
Eles não viviam em uma cultura escrita. As coisas eram passadas através da fala e da audição. Portanto, é perfeitamente provável que em um local de ritual, o som e o áudio sejam tão importantes quanto aquilo que se vê. Bruno Fazenda, especialista em acústica. Deste lado aqui do monumento... Bruno Fazenda é um especialista em análise de dados acústicos. A equipe tem como alvo o... Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era. Em Caçadores de Mistérios. 2500 a.C. Inglaterra. Dentro de um círculo de rochas gigantescas, um antigo ritual começa. Tambores são tocados. O ritmo acelera até atingir a cadência perfeita. E todos entram em um transe bizarro. Dissecar esse ritual estranho pode desvendar os segredos sinistros de Stonehenge.